Sentinela e Capitão Átomo são dois heróis super poderosos que pouca gente conhece o seu real nível de poder. Pouca gente conhece o nível de poderio que o Sentinela ou Sentry, né, e o Capitão Átomo causaria em qualquer universo, cara. Nessa batalha mortal de hoje vamos aí trocar uma ideia de quem venceria entre Sentinela ou Capitão Átomo. Fala galera, beleza? Aqui que nos fala é o Thiago Temos Mais e um duelo mortal. E Sentinela, ele é conhecido como um Vingador, né, o Vingador mais poderoso entre os Vingadores ali, né, um dos, né, Vingadores mais poderosos, e também ter a sua própria contraparte aí, que é o próprio Void, capaz de acabar com os maiores seres cósmicos possíveis. E do outro lado nós temos aí o Capitão Átomo, né, que ele é conhecido principalmente por lutar contra Superman, ter participado da própria Liga da Justiça e principalmente o seu poder, que é capaz de destruir todo o universo com o poder quântico absurdo, cara. E quem me pediu esse duelo mortal aí foi o Marcos Alcântara, me pediu aí a sugestão nessa Sentinela contra o Capitão Átomo. Muito obrigado pela sugestão, Marcos. E lembrando que se você quiser que eu traga a sua sugestão, vai comentando aqui embaixo nos comentários qual o seu duelo mortal que você quiser que eu traga aqui, pode ser de quadrinhos, animes, mangás, livros, qualquer personagem, comenta aqui. E aproveite também, não perca essa oportunidade, se inscreve aqui no canal para você ser o primeiro a ver a sua batalha mortal quando eu postar aqui no canal, e as suas sugestões também, né, que vocês vão estar fazendo aqui no canal, nos comentários também, que eu vou estar sempre trazendo aquela sua sugestão aqui no canal. E para isso, a sua mera presença é muito importante para mim. Muito obrigado, valeu. E vamos aí primeiramente começar com o Sentinela. Sentinela, ele tem poderes como o seguinte: super força. O Sentinela, ele foi mostrado ser capaz de superar o Thor numa luta. Já enfrentou o Hulk mano a mano em seu estado mais furioso possível. Velocidade acima da luz. Sentinela sendo comparável ao próprio Thor, sendo capaz de reagir até mesmo a ataques, e também ao próprio Mjolnir. Criação de vida, imortalidade, ele não pode morrer por causas naturais, também conta com um fator de cura absurdo, capaz de se regenerar das mais altas feridas. Ele também pode se ressuscitar ou reencarnar, né, nem mesmo sendo apagado do tempo, ele é morto. Mais aproximadamente múltiplos eus. O Sentinela, ele tem duas personalidades, né, na verdade três, mas tem duas em si, que é o Sentinela, né, o Sentry, e também o próprio Void. E também tem o seu outro lado ali, que é o humano, né, no caso é o Hobbit. Aumento de status, ele pode aumentar sua força, seus poderes, resistência, assim vai, né. Resistência a malha profundamente e também a própria distorção da realidade. Sentidos aprimorados, percepção extrasensorial, manipulação e projeção de energia, absorção de energia, reflexão de ataque, criação de campo de força, manipulação de matéria a nível atômico e também molecular, telepatia e também telecinese, manipulação de elementos, teletransporte, manipulação do espaço e também do tempo, distorção da realidade, magia de forma limitada. A sua contraparte, o Void, já foi capaz de usar a magia do próprio Doutor Estranho. Precognição e também clarividência, resistência a doenças, à mente, ao ácido, ao calor, ao magma, radiação gama, absorção de força vital, radiação cósmica, temperaturas extremas e antimatéria. Criação de portal, malha próxima da escuridão, pode absorver a antimatéria. Possessão, ele já possuiu o Doutor Estranho e também já tentou aí possuir o próprio Ciclope. Malha próxima da realidade de bolso. E vamos aí então pro Capitão Átomo. Super força, comparável ao próprio Superman, capaz de bater de frente com ele. Velocidade acima da luz, ele é capaz de cruzar distâncias interestelares em um curto período de tempo, onde ele já ultrapassou a energia, também a própria matéria do próprio Big Bang, a explosão que ocorre na criação do universo. Manipulação quântica, o Capitão Átomo, ele já está ligado ao campo quântico, que é uma das forças primordiais dos cosmos do universo DC, que liga tudo no próprio universo. Imortalidade, o Capitão Átomo também não pode morrer por causas naturais, e ele também conta com fator de cura absurdo. Ele é capaz de se regenerar das mais altas feridas possíveis. Ele também pode se ressuscitar ou mesmo reencarnar, graças que o Capitão Átomo pode renascer a um outro corpo, pois ele é nada mais que energia. Malha próximo de luz, radiação, doenças, energias, matéria, biologia e o fogo também. Sentidos aprimorados e também percepção extrasensorial. O Capitão Átomo, ele contém uma consciência cósmica bem alta. Absorção também aumento de status, ele pode usar sua energia quântica para ficar mais forte. Projeção de energia, adaptação, o Capitão Átomo, ele pode se adaptar a ambientes variados graças à sua própria energia. Criação de campo de força, transmutação e também desconstrução, viagem no tempo, teletransporte, manipulação do espaço e tempo. O Capitão Átomo, ele pode dobrar o próprio espaço e tempo em um nível quântico. Manipulou também seu tamanho, aumenta os seus átomos também, né? Telepatia, também telecinese, manipulação de vida, criação de ilusões, projeção astral, viagem dimensional e interação não física.
Vamos agora ir pro combate. Sabemos que essa luta entre Sentinela e Capitão Átomo não seria fácil. Pelo contrário, seria tão complicado quanto qualquer outra luta que eles já tiveram. Sentinela, ele é conhecido por ser um herói mais poderoso entre os Vingadores. O herói que é capaz de enfrentar, ou pelo menos bater de frente, né, contra alguns seres cósmicos, ou também até mesmo entidades cósmicas. E vimos isso também entre ele e o Kinu. Pena que o Sentinela ele foi humilhado de forma completa, né? Que na minha opinião foi bem mal feita aquela derrota dele pro Kinu, né? O Sentinela também já lutou contra o Homem Molecular, que mesmo que não fosse o Homem Molecular no seu auge, né? Ainda assim é o Homem Molecular. Foi uma luta interessante, pois a partir de lá que o Sentinela ele desbloqueou lá o estilo Pokémon, né? Seus novos poderes, como por exemplo a própria manipulação da matéria ou moléculas, no mesmo nível que o Homem Molecular, só que sendo um pouco superior. Lembrando, naquele Homem Molecular não é o Homem Molecular auge, tá? E de fato, essa briga, o Homem Molecular não conseguiu levar muita sorte, né? Vimos que também o Sentinela também pode enfrentar pelo menos pesos pesados de qualquer tipo, desde deuses agardianos, como por exemplo Thor, até mesmo uma força bruta imensa, como por exemplo o Hulk, em o seu mais alto nível de fator de raiva possível, naquele momento. Para o próprio Sentinela lutar contra o Capitão Átomo não seria nada fácil, talvez seria tão difícil quanto o próprio Molecular, caso não tivesse corrido, né, da própria luta. Afinal, o Capitão Átomo ele pode ser um herói entre aspas simples, por ele simplesmente manipular o campo quântico, mas só que por esse motivo, esse principal poder dele faz dele ser uma das maiores ameaças entre os heróis. Talvez ele fosse o herói, o único herói capaz de ter grandes chances de vencer, por exemplo, o Superman, claramente. O Capitão Átomo, assim como o Sentinela, varia muito dos seus poderes, principalmente com o fator dele usar seus poderes de controlar as coisas em um nível subatômico. Quando eu digo quando ele pode oferecer uma dificuldade tão alta como o próprio molecular, não é brincadeira, cara. A capacidade do Capitão Átomo de manipular a matéria e a energia é tão impressionante quanto o próprio molecular, ao nível quântico imenso. E um dos grandes diferenciais do próprio Capitão Átomo é que ele tem a sua visão quântica, onde ele pode ver perfeitamente cada átomo, molécula subatômica, e também tem a capacidade de moldar ou destruir de forma perfeita. O Capitão Átomo ele também pode ter a capacidade de controlar os elementos, mas assim como o próprio Sentry, ele também pode fazer tal coisa. E também ambos têm a capacidade, resistência também, né, imensa. E também tem um fator de cura grande. Dificilmente eles teriam problemas de se ferirem gravemente. Eu acredito que tanto o Capitão Átomo quanto o próprio Sentinela podem se equiparar na absorção de energia. Talvez um pode ser um pouco mais do que o outro, tá? Ou menos do que o outro. Afinal, o Capitão Átomo, ele é um pouco melhor no controle de energia quântica do que o próprio Sentry. Sentry, ele tem energia suficiente para poder destruir planetas inteiros, como ele quiser, assim como ele fez nessa luta contra o próprio James Vell. Tanto o Sentinela quanto o Capitão Átomo, ambos vão poder absorver a energia de ambos, seja para poder ficar mais forte ou para poder anulá-los uns ao outro, com seus certos tipos de poderes, e isso vai ficar mais fácil. Afinal, se o Capitão Átomo ele poderia manipular a matéria ou mesmo criar vida, o Capitão Átomo ele também pode usar seus mesmos poderes para poder anular, negar ou contornar os poderes do Sentry. E isso aconteceria a mesma coisa em questão de absorção de energia. Isso chegaria ao ponto onde o Sentinela e o Capitão Átomo nenhum iria conseguir 100% ter a vantagem concreta em absorver a energia um do outro. Seria apenas um de muitos empecilhos que não seria uma conclusão concreta de vitória. E se usarmos a teoria quântica, e que é praticamente impossível de acabar com a energia ou poderes quânticos, ou mesmo energia no geral, tá? A única forma de anular ou sobrepor esse poder seria a alta manipulação da realidade. Uma manipulação da realidade tão alta que pode ser comparável ao de um deus, ou mesmo aquele famoso, entre aspas, ser onipotente, pois só um grande poder para poder anular ou acabar com outro subpoder absoluto, ou absoluto imenso. Sentinela, o Sentry ou o Capitão Átomo, nem de longe tem uma alta manipulação da realidade ao nível, por exemplo, Spectro, o Homem Molecular no seu próprio auge, Dr. Manhattan da vida, enfim, muitos outros. Então é meio que não teria como um anular o outro. A contraparte do Sentry, que é o Void, né, ele é bastante poderoso. No modo geral, o Sentry e o Void fundidos são bastante poderosos. O Void já foi capaz de derrubar a cidade de Asgard inteira. O Void já foi capaz de dominar o próprio selvagem Hulk e quebrar todos os seus ossos do próprio corpo. O Void também, ele é um dos seres que o Hulk ele tem mais medo, cara. O Death Seed Sentry, a versão morta do próprio Sentinela, que levou todos os mortos após Vingadores Sombrios, né, quando Thor jogou o Sentinela no sol. Esse Sentinela ele foi capaz de rasgar sua própria cabeça ao meio e atacou telepaticamente a própria Vespa. Ele parou telepaticamente também o próprio Mjolnir. Ele também socou o Thor com tanta força suficiente para poder sacudir o planeta inteiro. E na versão do Sentry fundido com o Void, conhecido como Sentinela Perfeito, né, ele foi capaz de derrotar o próprio Scout, que tinha os poderes do Sentinela dourado. Sentinela
Sentinela também perfeito foi capaz de enviar o Thor e a Capitã Marvel voando pra longe da cidade, né? Ele também casualmente derrubou o Selvagem Hulk, a She-Hulk. Também tem outra versão também dele fundido com o Sulfito Prateado, mas que eu não vou me atentar em tanto, porque não é o Sentinela ele em si, mas sim tá junto com o Sulfito Prateado, enfim, né? Mesmo que o Sentinela use o Void, ou mesmo esteja na sua forma perfeita, sabemos que o Capitão Átomo teria totais condições de se regenerar de qualquer ataque, assim como ele pode regenerar o seu próprio corpo, mesmo se ele estiver desintegrado, e é praticamente um Dr. Manhattan da vida, cara. Por mais que pareça que o Capitão Átomo só sabe usar energia quântica, não se engane, cara, ele é bastante forte o suficiente para poder empurrar para trás o Professor Feito com máquina Megala em um fluxo de tempo diferente, e até mesmo ele é rápido o suficiente para poder lutar de igual para igual contra o próprio Sentry, assim como ele fez com o próprio Flash, que foi capaz de acompanhar ele, cara. Mas aí é que está a questão, o Capitão Átomo ele não poderia mudar a história ou voltar no tempo para poder tentar afetar o Sentinela de alguma forma? E eu lhe respondo que sim, poderia, mas não teria feito. O Capitão Átomo ele sim já teve momentos que ele já teve a capacidade de ver a história, bem como também fazer mudanças sutis ou ir a um ponto no próprio tempo, mas isso não adiantaria de nada. Afinal, o Sentinela, além de ser imortal de algumas formas, né, mesmo sendo apagado do passado, ele ainda voltará. A Morgana Le Fay já chegou a usar isso, né, sua magia para poder voltar no tempo, no passado, né, para poder matar o Sentinela, mas não adiantou, ele voltou. Existe também uma possibilidade do Capitão Átomo também ficar mais forte, graças a ele ter a capacidade de absorver ou extrair o poder quântico do reino quântico para poder anular o Sentinela. Isso poderia até mesmo ajudar ele, mas o Sentinela também pode absorver energia para poder ficar mais forte. O único porém que eu vejo nisso daí tudo que poderia beneficiar o Capitão Átomo é que caso o Capitão Átomo levasse o Sentinela para o seu reino ou campo quântico, tá? O Capitão Átomo poderia dar muita energia para o próprio Sentinela, ao ponto que ele não pudesse se adaptar, mas chegaria ao ponto que o Sentinela não iria mais ter como tocar no Capitão Átomo. Foi isso, tá? Que o Capitão Átomo ele fez com o próprio Superman, na HQ Capitão Átomo Armageddon número 8 de 2005. O Sentinela é absurdo de poderoso, mesmo que ele possa quebrar o traje do Capitão Átomo, isso não adiantaria tanto, porque como eu disse, o Capitão Átomo ele é imortal, e matar ele iria jogar ele no próprio fluxo do tempo, e principalmente quando o Capitão Átomo ele se permite extrair todo o poder do reino quântico, ele se torna praticamente um deus, e ele poderia criar realidade de universos inteiros também. O Capitão Átomo ele também pode mudar a realidade nesses universos ao seu próprio capricho e criar suas próprias cópias de universo DC, como ele fez também. O mesmo Capitão Átomo também pode derrotar a entidade Morte e Necron no seu próprio reino, e se considerarmos seu próprio estado mental, nos seus altos níveis de estabilidade, o Capitão Átomo ele também poderia se tornar um problema grande, afinal ele também pode absorver ainda mais energia, como ele absorveu outros Capitães Átomos e ficando mais forte e ficando fora de si também. Quem vence? Claramente esse é um duelo difícil, seria um duelo muito parecido como se fosse Sentinela contra o próprio Dr. Manhattan. Eu já cheguei a comentar alguns vídeos aqui também no canal recentemente, um duelo extremamente complicado, e contra o Capitão Átomo seria extremamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, difícil, complicado. Como eu disse, é difícil matar o Sentinela e o Capitão Átomo, é difícil você ferir gravemente o Sentinela e o Capitão Átomo, é difícil você apagar o Sentinela e o Capitão Átomo. Em todos os requisitos seria difícil, complicado para alguém sair vencedor. Na minha opinião, o mais justo, o correto que aconteceria seria o Sentinela e o Capitão Átomo ficarem empatados nesse combate. Ambos não iriam ter como derrotar definitivamente o outro, pois sempre um ou outro iria voltar, ou iria ter vantagem, ou iria poder anular um ou outro, e muito provavelmente voltar mais forte. Seria um duelo de um ciclo sem fim, onde não haveria um vencedor em si. Mas e pra você, quem você acha que vence? Sentinela ou Capitão Átomo? Comente, faça suas apostas, comente quem você acha que poderia vencer nessa luta. Aproveite, se inscreve no canal e comente qual outro duelo mortal que você quiser que eu traga aqui. Muito obrigado, é muito bom ter você aqui, cara. Valeu, falou e até mais.